Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou o jornalista Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e com a produção de Leandra Kruber. Boa tarde, eu sou a jornalista Camila Cunha e nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também na região. Aí, e para falar um pouquinho a respeito do nosso entrevistado de hoje, proponho uma viagem ao tempo para o ano de 1994. Meu Deus, como eu sou velho, porque eu lembro muito de 94. Eu não lembro tanto, né? Mas ok. Voltando neste ano, a nova unidade monetária do país, o real, entrou em circulação. Fernando Henrique Cardoso, saudades, é eleito 34º presidente do Brasil. Neste ano foi exibido pela primeira vez o anime Cavaleiros dos Zodíacos na rede Manchete. E teve tanta coisa em 94, né? Teve a Copa de 94 nos Estados Unidos, tinha videogame, Super Nintendo, enfim, bastante coisa em 94. Morreram em 94 Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, e também Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana. Eu já ia dizer, esse é o ano da morte do Ayrton Senna, isso que eu me lembrava. Mas em compensação, nesse ano de 94, nasceram o astro Justin Bieber, Maluma, cantores Djonga e a cantora Pabllo Vittar. E no dia 19 de novembro de 1994, nascia o nosso convidado de hoje, ele, Felipe Machado, o Albino. Muito bem-vindo, Albino. Olá, pessoal. Felipe, um prazer te ter aqui. O prazer é meu, gente. Fiquei muito feliz com o convite. Não nego que tô um pouco nervoso. Não sei se tu ainda fica nervosa, Camila, porque eu fico. Eu fico um pouco nervoso, mas tô muito feliz de estar aqui, gente. Pare com isso, um rapaz acostumado a abrir a vida nas redes sociais. Mas é sempre alguma coisa nova, então a gente sempre fica. Ótimo, mas seja muito bem-vindo. Tu vai ver que passa bem rápido, nem vai doer, tá? Tá bom. Pra quem não está ligando o nome à pessoa, estamos na rádio. Quem está só nos ouvindo, assim, quem é o Felipe Machado? É o Albino. Quem está nos assistindo agora na TV Diário, estamos ao vivo também pro Facebook do Diário e depois também vai pro nosso canal do YouTube. Vamos fazer um resumão de quem é Felipe Machado? Vamos lá. Então, Felipe é formado em Publicidade e Propaganda pela UFN e tem MBA em Marketing. Ele é produtor de conteúdo e influenciador digital há mais de 6 anos. Ele produz conteúdo sobre moda e marketing digital. Fala de BBB às vezes também, né? Fala bastante. E outras coisitas mais. Com o início da pandemia, criou uma mentoria completa de redes sociais, que hoje se tornou uma assessoria de redes sociais e marketing, na qual atende diversas marcas de Santa Maria. Ele vai falar mais a respeito disso no nosso bate-papo de hoje. Ele também é colunista de moda da revista Mix há 3 anos e atua também na revista Persona, que teve agora seu lançamento em fevereiro desse ano, também como colunista de moda. E participou da edição de 2019 do Baita Chef. Aliás, que sufoco foi os dois participaram, gente, né? Nós dois, lembra? Os dois, Camila Cunha. Não foi um sufoco, Felipe, a minha receita tinha pinhão, e descascar tudo aquilo de pinhão, Felipe. Eu lembro. Gente, que divertido. Verdade, foi ótimo. Muito divertido. Foi legal. Mas, gente, nosso DNA, então, Felipe, ele é... Vamos chamar de Albino, né? Pra ficar mais íntimos, assim, pro pessoal também se ligar. Porque como é rádio, a gente tem que estar tomando toda hora. Sim. Então, pra pessoa já se ligar, Albino. Aqui no DNA a gente conversa, então, e vai pras origens das pessoas. A gente quer saber, então... da tua infância, tu nasce aonde? Tu é de Santa Maria, tu é da região, como é que tu nasceu e como é que era conformulada a tua família, configurada a tua família? Tá, então, toda a minha família aqui de Santa Maria, a gente sempre morou pra fora. A minha mãe mora num bairro que é saída de Santa Maria, ali quem vai pra São Cepé. A minha avó e toda a parte de mãe e pai também mora pra parte do distrito Pains, que também é pra fora, nos fundos da UFSM lá e tudo mais. Então a gente sempre viveu pra fora. Eu vivi mais ali nos bairros aqui de Santa Maria, né? Depois que minha mãe e meu pai casaram, eles vieram aqui pros bairros. Bom, como é que eu vou dizer pra vocês? Fala um pouquinho sobre a minha infância. O que tu lembra? Qual que é a tua lembrança mais remota, cara? A lembrança mais remota, gente, eu amava ir pra aula, tá? Eu era criança que amava ir pra aula. Não sei se vocês Mas pra estudar ou pra brincar? Brincar os dois, sabe? E material escolar, tu era daqueles organizados. Nossa, assim. Sim, gente, era um evento comprar material escolar, entendeu? Sim, saudade. A letra era só bonita no primeiro dia, depois nunca mais, né? Mas eu achava aquilo o máximo. Então, eu gostava muito de ir pra aula. A minha infância,
eu até não gosto de tornar isso uma problemática, mas é que não tem como falar sobre albinismo, uma criança albina, e não falar sobre certas questões que aconteceram na minha infância. Então, até as pessoas me falam, né? Nossa, Albino, eu nunca vejo tu usar o albinismo como modo de defesa ou como justificativa pra algo. E eu não uso porque eu consegui virar a chave, depois eu vou contar isso pra vocês. Mas já que a gente tá na parte da minha infância foi um pouco delicada, porque imagina lá em 1994, nasceu uma criança albina ali na UFSM. Isso é muito raro, gente. A probabilidade é tipo 1 a cada 1 milhão. Então é muito raro. As pessoas não sabiam o que era aquilo, a minha mãe não sabia o que era aquilo. Ela, mesmo assim, ela tentou entender ao máximo. E quando eu fui pra pré-escola, ensino fundamental e tudo mais, era um pouco complicado porque as crianças, elas não têm filtro. E a culpa não é delas, elas não têm filtro e elas também são uma esponja, elas absorvem informação. Então foi um pouco complicado porque hoje eu posso dizer que eu sofri bullying naquela época, por ser albino e tudo mais. Foi um pouco complicado, mas ao mesmo tempo foi uma infância maravilhosa. Não foi marcada só por isso. Foi uma infância incrível, aonde a minha mãe, até eu gosto, quando as pessoas me perguntam, eu falo, a minha mãe, mesmo sem ela saber o que era albinismo direito, ela sempre estava lá para me defender, sabe? Tanto que esse final de semana eu fui pra praia com ela e as pessoas perguntaram porque eu já faz 3 anos que eu levo a minha mãe pra praia, porque ela ama praia. Ela conheceu 3 anos atrás e foi assim, incrível na vida dela. E eu falei, eu vou levar a senhora pra praia todos os anos agora. É o que eu vou fazer até o final da minha vida, porque ela me defendeu até quando eu não sabia me defender. Entende? Ela era a pessoa que tava comigo o tempo todo. Por exemplo, o Felipe chegou chorando no colégio porque chamaram de cabeça branca, ratinho do laboratório. No dia seguinte, ela tava lá na diretoria e perguntava, por que o Felipe chegou chorando? O que aconteceu? Então, tipo assim, ela sempre me defendeu, sabe? Situações de, tipo, as pessoas passarem por ela e falarem, é doentinha. Ela falava, não é doentinha, é meu filho, ele tem albinismo. Então, ela sempre esteve presente na minha vida. Então, a minha infância foi isso. Já indo ali pra parte da adolescência, quando eu fui pro ensino médio, eu comecei a entender um pouco mais, e foi no ensino médio que eu decidi estudar muito sobre albinismo, porque eu queria conseguir me defender. Eu ia te perguntar sobre isso, Felipe, porque me parece, eu não sei se estou errada, mas me parece um assunto que a gente tem pouco conhecimento, né? Muito pouco. Que se fala pouco. Daí tu falou sobre as crianças e tal. Eu fico pensando se hoje em dia não seria a mesma coisa se essas crianças não têm o conhecimento, se nem as famílias conseguem falar sobre isso. Exatamente. Sabe que hoje em dia é uma coisa que eu tento trazer muito através da representatividade e de tentar falar mais sobre isso. Eu também estou buscando tentar falar mais sobre isso. Aonde, se tu passa no ensino fundamental, eles passam batido. No ensino médio, porque a gente tem base como escola, né? A escola que traz informação pra gente, ela que nos educa. E quando tu passa pela escola, eles... isso aconteceu comigo no colégio. Eles iam falar de albinismo, eles usavam um animal. Tipo, nossa, o urso polar albino, o gato albino, o lagarto albino. E daí, no ensino médio, quando eu decidi que eu ia estudar sobre, eu falei, professora, você tem um albino na classe, por que você não usa o albinismo através de uma pessoa, sabe? E daí ela falou, é verdade, tipo, nem se deu conta e nem falou sobre. Mas o que eu percebo de todos os albinos que eu já conversei e tudo, gente, não existe as escolas não fomentam muito isso, sabe? Talvez erro da escola, sim, mas é uma coisa muito conjunta também, porque se a gente for parar pra pensar, a gente não vê albino em novela, a gente raramente vê um albino num filme, e se vê tido, tipo, como algo estranho, ou num papel onde é tipo, um ET, ou alguma coisa assim, tipo, fora do normal, ele não é tido como uma pessoa... iluminado. Exatamente, assim. Sabe, o albino lá do Código da Vinci, sabe, tipo, sempre um personagem estranho, não como algo normal. Campanhas publicitárias, agora isso tem vindo mais, sabe? E as marcas que usam isso, que conseguem trabalhar isso, elas assim, elas são tidas, elas crescem muito por trabalhar isso, sabe? Por trabalhar as diferenças e tudo mais, mas é muito raro. A gente não precisa ir muito longe, né? As marcas não falam nem sobre vitiligo, esse tipo de coisa. Então, imagina um albino. Por isso que eu comento, o preconceito que as pessoas têm com o albinismo é diferente do preconceito que as pessoas têm com negros, por exemplo, porque o preconceito com negros dá pra se dizer que é estrutural. O com albino é aquele preconceito de estranhamento, tipo, eu não sei o que você é. Entendeu? Eu não entendo o que você tem. É contagioso? Tem pessoas que acham que o albinismo é contagioso, gente. Você consegue explicar, tipo, de uma forma acessível o que é o albinismo? Por que acontece e quando acontece? Sim, o albinismo ele é uma alteração genética, uma anomalia genética. Lá no colégio a gente aprende as ligações, né? Azão, azinho, azão, azinho. Lembra? Você já lembra disso? Então, uma pessoa que tem melanina, ela tem uma maiúsculo e uma minúsculo.
uma pessoa com albinismo, uma pessoa que é ruiva, ela tem azinho, são 2 As minúsculos. Essa ligação vai caracterizar a anomalia que vai acontecer. E tem vários tipos de albinismo. Tem albinismo que é só cutâneo, que é com baixa visão. Tem albinismo que é com baixa visão e sem melanina, que é o meu caso. Tem pessoas que são ruivas e albinas. O cabelo é ruivo, os cílios é ruivos, é tudo ruivo e a pele é albina. Então tem vários tipos de albinismo, mas parte dessa alteração. Isso aí, então. Outra coisa que a gente quer saber muito, que é essa virada de chave, porque a gente imaginava já, né, essa questão do bullying com criança, como tu falou, não tem filtro. Sim. Eu também sempre fui uma criança gorda e daí eu tinha lá os meus apelidos. Sim. E da mesma forma que eu lembro, né, de algumas coisas que me deixavam mal e que me deixavam retraído, ao mesmo tempo tu tem aquela visão de criança meio poliana, de que não, que tu te cerca com o teu mundo de possibilidades, né, e tu acaba sendo feliz ali no teu mundinho. Quero saber da virada de chave, quando é que o albino passa a se empoderar, vamos dizer assim, e que hoje basicamente virou teu cartão de visita, virou uma marca, né? Sim, é um nome que tu escolheu ser chamado, né? Exatamente. E realmente para que as pessoas entendam, tipo, eu quero que elas olhem para mim e percebam, albino, mas por que é albino? Eu amo quando as pessoas me perguntam, por que é albino? Porque elas não se dão conta. Então eu explico, eu adoro explicar, porque eu acho que é o meu papel, sabe? É o que eu posso fazer, seja através do Instagram, conversando ali num bar, onde for, a pessoa me perguntou, eu quero poder explicar. A virada de chave, ela foi quando eu tava no meio da faculdade de PP, eu fazia parte de uma empresa aqui de Santa Maria, eu era pacote. Logo depois passei a fazer parte do marketing. Eu comecei a escrever pro blog dessa empresa e fiquei 1 ano escrevendo como estagiário. Daí depois eu fui contratado e comecei a produzir conteúdo para redes sociais e pro blog. E daí aí que tá, o blog da empresa se chamava de Par com a Moda. E as pessoas não estavam mais chamando o blog de Par com a Moda, assim como o blog do Albino, porque eu assinava os posts. Então, tipo, eu comecei a frequentar eventos e tudo mais, então começou a ser chamado como blog do Albino. Aquilo ali já me deu um estalo do tipo, as pessoas, isso tá pegando. Mas nesse momento eu ainda tinha um preconceito interno meu de ser chamado de albino, eu não gostava. Por causa daquilo que eu passei na infância. Então aquilo era o que ainda me machucava. E daí foi acontecendo, logo depois a gente personificou a marca, a empresa é Aini Calçados, aí a marca foi personificada. Eu continuei escrevendo pro blog, mas daí eu me tornei a Aini, uma mulher que tinha uma linguagem completamente diferente e parecia que o albino saiu, mas na verdade ele continuou escrevendo. Vocês criaram uma persona da Aini pra conseguir distanciar do Felipe. Exatamente. A marca virou uma persona e logo depois eu já criei o meu blog, era o blog do albino, mas primeiro transformou em persona, continuei escrevendo e eu tinha aquele certo receio. Eis que algumas amigas minhas falaram, Felipe, tu é albino, não tem o que questionar, sabe? Isso que tu sente é algo ruim por causa do que tu passou. Um certo momento tu vai ter que virar essa chave. E como é que tu pode ajudar o mundo? Mostrando para as pessoas que tu é albino e mostrando que é algo bom. E realmente, foi aí que eu me dei essa virada de chave do tipo, é a forma que eu posso mostrar para as pessoas que ser albino é uma coisa boa, que ser albino é uma coisa normal, não muda nada do dia a dia das pessoas. Inclusive, hoje eu vou subir um conteúdo que fala sobre isso. As pessoas olham para mim e perguntam, nossa, na praia agora, no final de semana passado, eles perguntaram muito, nossa, tu deve usar muito protetor solar, né? E não, usa a mesma proporção que vocês usam. Só que o meu fator é 50 e o de vocês deve ser 30, 15, sabe? Mas a quantia é a mesma. Então às vezes são algumas coisinhas de falta de informação. Então houve essa virada de chave, continuei escrevendo pro blog da Aini, logo depois eu criei o blog do Albino, permaneci com ele durante uns 3 anos, logo depois veio a coluna do Diário e as coisas foram vindo e a marca Albino Fashion e consequentemente Albino foi crescendo e se tornando o que é hoje. Mas Felipe, vamos voltar ainda um pouquinho. Perfeito. Quando tu conta tudo isso que tu começou na parte do pacote ali, balconista, né? Existia alguma ambição? O que o Felipe, antes de estar lá, o que ele almejava ser? Quando tu era criança, adolescente, o Felipe, quando grande, quer ser o quê? E ele vai nos responder no próximo bloco. A gente vai pro intervalo. Ai, a gente suspense. Aí, ó, fica. com mais Albino e suas ambições. Voltaremos. Vamos cantar o nosso amor pelo coração do Rio Grande. O Festival Canções para Santa Maria vai premiar 5 músicas inéditas que tenham como tema a nossa cidade. São R$18 mil em prêmios, videoclipe e apresentação no palco do Viva Santa Maria. Inscrições abertas até 3 de abril. Veja o regulamento completo no site da Prefeitura ou do Diário. Festival Canções para Santa Maria, uma realização, Prefeitura de Santa Maria e Diário. Para todos os estilos, ritmos e gêneros. O
O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21h30, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20h30, e nos domingos, ao meio-dia e 19h, o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos. Comprar e alugar se tornou ainda mais fácil no Parque Pinheiro Machado e região. A Cancian Imóveis inaugurou sua 4ª loja da cidade, na Rua Maranhão, número 69, ao lado do Sicredi. São inúmeras oportunidades para quem compra, vende e aluga. Além disso, ao anunciar seu imóvel no mês de fevereiro, você ganha uma cuia personalizada. Contamos com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Fone 3290-6301 e acesse cancianimóveis.com.br. É muito mais conveniência, com todos os serviços de saúde em uma única rede. Nosso usuário conta com plantões adulto 24 horas e pediátrico, atendimento médico com mais de 180 clínicos gerais e especialistas, e estrutura própria de diagnósticos por imagem e de assistência funerária. Faça parte dessa rede de saúde que conta com mais de 110 mil usuários. Rede Causo Mais. Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia e Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 99220-6058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863, Santa Maria. Estacionamento com manobrista. De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godoy, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde, ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN, no 93.5 FM. DNA. Cassiano Cavaleiro, Camila Cunha. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Camila Cunha, sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavaleiro e do nosso entrevistado de hoje, Felipe Machado, o @Albino Fashion. Felipe, antes do intervalo nós estávamos conversando, pra gente contextualizar o ouvinte que pode estar chegando agora. Perfeito. O Felipe nos contou que começou trabalhando numa grande empresa aqui da cidade, como balconista, começou a produzir conteúdo para o site, o blog, acabou que o blog ficou com a cara dele, assim, e daí tiveram que fazer uma transformação. Isso. E nisso veio a se tornar o Albino produtor de conteúdo. Isso. Mas existia uma ambição por trás disso? Qual era, o que tu gostaria de ser quando crescer? Então, quando eu era criança, eu jamais diria que eu me tornaria publicitário, muito menos influenciador digital, né? A gente nem pensava nisso naquela época. Sim. Quando eu entrei na faculdade, por que eu me tornei publicitário? Na verdade, quando eu prestei o vestibular e decidi fazer comunicação. As outras opções eram jornalismo e a outra opção era história, gente, uma coisa super aleatória. Duas da comunicação e uma coisa super aleatória. E daí eu passei primeiro em publicidade e falei, não, mas vai ser. Eu amava ver TV. Gente, eu passava o dia inteiro na frente da TV se deixasse. Sabe aquela criança que chegava correndo do colégio pra pegar o resto da TV Globinho, que amava ver Sessão da Tarde? Eu era essa pessoa, sabe? Então eu gostava de assistir as campanhas publicitárias, eu achava lindo aquilo, sabe? Sim. Então, fui pra PP. Quando eu entrei na PP,
tu tem um mundo de informação, tudo tu começa a conhecer, entender. Eu vi que aquele era o meu mundo, mas no meio do curso, eu não sei se no jornalismo foi assim contigo, Camila, mas no meio do curso vem uma certa pressão do tipo, o que tu vai se tornar aqui dentro, entende? Por exemplo, no meu era, tu vai ser redação, planejamento, atendimento, porque querendo ou não, começam a surgir as possibilidades de estágios e tudo mais, e eu não sabia o que eu queria da minha vida. E a gente descobre que tem mais leques do que a gente sabia, né? Exatamente, então eu fiquei naquela. E daí eu lembro que no meio do curso, eu sabia que eu não queria ir pra agência, porque eu não sabia ainda se eu queria redação, se eu queria planejamento, enfim, o quê. E daí, como eu fazia parte da ENI, eu conversei com o setor de marketing, e eles falaram, olha, tu pode fazer um dia de estágio por semana aqui, tipo, era terça-feira. Toda terça-feira tu pode vir aqui de tarde fazer, se a tua gerente deixar, minha gerente autorizou, e foi ali que eu comecei a fazer parte do marketing, e entender mais sobre marketing, porque marketing na PP tu tinha lá no sexto. A partir do sexto semestre, eu tava no quarto, quinto, então ainda ia ter marketing. Então foi uma escola pra mim. Fiquei 1 ano produzindo conteúdo pra ENI, tanto pra redes sociais quanto pro blog. Foi incrível, tanto que quando era só na UFN você faz um semestre de estágio voluntário. E daí, quando encerrou, eu cheguei neles e eles falaram, a gente queria que tu ficaria mais uns 6 meses pra gente conseguir te contratar e tal. Eu falei, claro que ficaria. Pra mim era super legal. Fiquei e logo depois fui contratado. Então foi ali que daí cresceu o Obno Fashion. Mas a decisão de se tornar publicitário, né, de entrar na faculdade, foi realmente a paixão que eu tinha por ver TV e por ver campanha publicitária. Eu amava isso. Eu comprava revista pra ver campanha publicitária. E Albino, como é que é essa questão de produzir conteúdo digital? A gente sabe que é algo muito recente, que as pessoas ainda estão entendendo. Muita gente já consegue viver disso, isso é uma profissão, mas muita gente ainda não entende isso e fica meio vago assim no ar. Como é que tu começa a tua produção de conteúdo e como é que tu resume, como é que tu explica isso para as pessoas? Então, hoje eu vejo o produtor de conteúdo de 2 formas. São 2 lados e os 2 lados se conectam. O lado de que ele compartilha o dia a dia dele e ele tem uma conexão super real com a base dele, ali com a comunidade dele, e ao mesmo tempo ele é um veículo. Eu vejo o influenciador como um veículo porque no momento que ele fecha parcerias, de alguma forma ele entrega algum retorno para essa marca. A marca espera um retorno dele. Eu vejo esse lado comercial, mas também vejo esse lado real. E até às vezes eu gosto de frisar, o retorno nem sempre é em venda, porque tem muito mais que a gente pode fazer com o influenciador do que apenas vender ou ganhar visualização. Às vezes eu vejo que as marcas, elas têm uma certa falta de informação de olhar para o influenciador e querer comprar a visualização na balaiada, tipo, eu me vê aí 10 mil views, eu quero ganhar 200 seguidores com esse influenciador, e não é isso. Tem circulado um texto ultimamente na internet, né? Sim. Que se fala, e a frase chave para mim é que o influenciador digital, ele não é o vendedor, né? Isso, não é. Com certeza, ele não é. Tem muito mais coisa legal que a gente pode fazer. Eu, por ser influenciador e por ser publicitário, eu gerencio algumas ações para os meus clientes, com influenciadores. Eu tenho um mailing de influenciadores aqui da cidade, onde eu vou gerenciando e direciono. E às vezes tem coisas que a gente pode fazer do tipo, levar o influenciador para dentro da empresa para ele vivenciar uma experiência super legal. Porque uma coisa que eu sempre falo, se tem alguém que conhece o seu público, é o influenciador. Acredita no trabalho dele porque ele sabe o que ele está fazendo. Então uma coisa que eu gosto de deixar é a liberdade para o influenciador criar da forma que ele deve criar. Eu, por ser influenciador, já recebi ali briefings onde era tão engessado que eu não estava sendo eu. Sim. Não sei se já passou por isso. Mas é muito engessado. Então, uma coisa que eu gosto, de ter esse contato tete a tete com o influenciador, mas deixar livre para ele criar. Ele troca ideia, a gente vê, levar ele para dentro da empresa, se é uma parceria maior, de longo prazo, para ele poder vivenciar aquilo e passar realmente o que ele está sentindo, para que realmente ele veja, não, mas eu gostei disso e eu vou conseguir passar algo legal para minha base de seguidores ali, para minha comunidade. Então, eu gosto de ter esse cuidado quando eu estou gerenciando a ação. Quando eu sou influenciador, eu também gosto de ter esse cuidado de conhecer a marca, de entender, sabe? Eu já recebi proposta, nunca vou esquecer, eu recebi proposta no e-mail de gente, era o cachê dos sonhos, assim, ó. Era maravilhoso o sonho, mas era pra suplementação. Eu não fazia nem academia. Pois é. Nossa, eu ia ser a Xuxa da Monange, entendeu? Eu certamente ia ser a Xuxa da Monange, não fazia sentido. E daí eu peguei, mandei um e-mail pra marca e falei, gente, eu agradeço o contato de vocês, achei super legal, mas eu não faço academia, não tem aí um match legal, sabe? Talvez futuramente, eu vou ficar com o contato de vocês, fiquem com o meu também, mas nesse momento não faz sentido. E eu acho que o influenciador, ele tem que ter esse cuidado, né? De identificar, isso aqui é legal, isso aqui não é. Teve uma influenciadora, também uns 2 anos atrás, um caso, que ela fez uma campanha de leite e ela era intolerante à lactose. E 2 semanas antes ela falou que era intolerante à lactose, logo depois ela estava fazendo publi de leite. Então,
ao mesmo tempo, a comunidade ela é muito ligada. A galera, ela vê, tipo, eles te acompanham, eles fazem parte do teu dia a dia. Então, por mais que tu tente mascarar alguma coisa, alguma hora vai dar errado, entende? E o que tu tem de mais importante nessa profissão é a tua credibilidade. Isso. Se tu perder a tua credibilidade, Exatamente. primeiro que o teu público te conhece, ele vai saber que é mentira. Exatamente. Por exemplo, assim, como que ele tá fazendo isso se é algo que não faz parte da vida dele. Exatamente. E é muito fácil. Por isso que, às vezes, as marcas, tu que trabalha na outra parte também dos bastidores, né? De alinhar esse influenciador com a marca. Isso tem que fazer sentido, senão... Às vezes até, por exemplo, assim, querem influenciadores muito grandes e que não falam com o público de perto, né? Eu já passei por situações onde a marca porque queria os influenciadores com maior número de seguidores. E eu precisei remar para explicar para aquele cliente que não era sobre o número de seguidores, que existiam outros influenciadores que tinham uma conexão muito maior com a base de seguidores deles, que tinham um conteúdo muito mais autêntico e que ia gerar muito mais conexão, porque é aquilo que eu disse, às vezes as marcas elas olham só pro número e não é só o número, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com micro-influenciador, porque ele, quanto menor o influenciador, parece que ele se entrega mais, ele consegue cada vez mais conversar com a base de seguidores dele. Conforme tu cresce, às vezes tu não consegue enxergar isso de tanta... Claro que vai de cada pessoa, mas tu não consegue mensurar isso de uma forma tão legal. Agora, quando é o nano, micro-influenciador, tu consegue ter essa jogada. Albino, e qual que são os teus limites como produtor de conteúdo e influenciador? Tu já falou um pouquinho da parte do marketing, até onde tu vai, no que tu acredita. Mas tu acaba